Fala galera, Vinícius Machado aqui e nesse tutorial nós vamos começar a tirar essa parte aqui deste código e finalmente orientar esses objetos. Pessoal, existe um pequeno problema aqui que é o seguinte, olha, toda vez que eu executo ele deleta a tabela se ela existe já, então ele deleta uma tabela chamada pessoa. O que eu posso fazer aqui é simplesmente comentar esse código e ver se o meu select está funcionando e vocês vão ver que está funcionando perfeitamente bem, não tem problema nenhum, tá bem? Por que eu digo que isso é um problema? Porque, eventualmente, eu quero poder alterar o meu banco ou até criar um banco mais complexo. Para fazer isso, ficaria ruim nós trabalharmos utilizando simplesmente várias linhas de código fixa, né? Ao invés de eu poder escrever um arquivo de texto, por exemplo, com toda a descrição do meu banco, que é como normalmente a gente acaba trabalhando quando a gente estuda ali a parte de banco de dados. O que eu vou fazer vai ser criar um arquivo de texto aqui, e esse arquivo de texto vai conter exatamente a descrição do meu banco, certo? Por enquanto vai ser só isso aqui mesmo. O nosso banco ele vai ser bastante simples, para que a gente possa entender mais o processo de programação e aí os bancos vocês vão modelando conforme a necessidade de vocês. Eu vou colocar isso na pasta src, na pasta main, java e aí depois na pasta res, ok? E o nome disso vai ser descrição.sql, pode ser. É simplesmente um arquivo de texto que contém a descrição do meu banco. O que eu vou fazer vai ser o seguinte, em vez de criar a tabela person, eu vou criar uma tabela person. Eu vou usar o create if not exists. Create table if not exists. Eu acredito que seja isso. Tá? Então ele cria uma tabela se ela não existir apenas. Dá pra gente consultar caso não seja. Vamos ver. Se a gente tiver algum erro, a gente sabe que pode ser aqui. O que eu vou fazer... vamos verificar isso aqui já. Vai ser assim, ó. Drop table if create table. Tá, eu acredito que tá certo. O que a gente vai fazer? Para ler este arquivo aqui, eu vou precisar de um código para fazer isso. Eu vou criar aqui uma classe nova. Vou chamar de FileReader. Na verdade, não de FileReader, porque já existe essa classe em Java, tá? Eu vou chamar de FileUtils, tá? E essa classe vai ter um método público, estático, responsável por ler um arquivo de texto. Só que eu já tenho essa classe pronta para a nossa engine. Então, eu vou vir aqui e vou copiar isso, engine files, load text file. Ela está aqui, ó, tá tudo funcionando, diz até quanto tempo levou para ler. Então, eu vou copiar este código aqui e vou colar aqui. O que eu vou remover vai ser este if aqui, só porque não faz muito sentido para nós. Então, tá aqui, o arquivo foi lido e o log, preciso de log. Eu vou deixar um log, vamos deixar um log, vamos criar uma variável de log. Tá? Então, já tem um vídeo, tá nos tutoriais bônus e tá nos tutoriais da Game Engine também, que é como que eu faço para ler um arquivo em Java. Então, basicamente, essas linhas de código leem um arquivo em Java e, de quebra, ainda medem o tempo que levou para ler este arquivo de presente aí. Ok? Muito bem, vou deletar os imports e agora a gente já pode usar essa classe. Por que eu quero fazer isso? Porque notem que toda vez que eu vou executar aqui o meu banco, eu estou criando tabelas, fazendo tudo mais. Então, o que a gente vai fazer vai ser statement.execute, ok? E aí, aqui dentro, eu vou passar a descrição do meu banco e verificar se isso aqui está funcionando. Para garantir que está funcionando, eu vou copiar exatamente este código aqui, colocar na descrição do meu SQL aqui. Então, vou até apagar essa parte aqui. E ele tem que continuar se comportando exatamente da mesma maneira. Ou seja, cria uma tabela chamada... Deleta a tabela primeiro, né? Depois cria uma tabela. Depois ele insere valores na tabela. Então, nós temos aí alguns comandos em SQL. O que eu vou fazer é garantir que
que o nosso programa aqui vai continuar se comportando da mesma maneira, ok? Para fazer isso, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma string, certo? Chamada SQL, e vou dizer que isso é fileutils.loadTextFile. E aí o file name, ele está na pasta res, opa, vamos lá, res barra descrição.sql. E aí o que a gente vai fazer vai ser mostrar esse arquivo de texto na nossa tela, só para ter certeza que isso está funcionando. Da mesma forma que eu posso ter um problema do meu arquivo de texto não ser encontrado, eu vou adicionar um throws aqui. Vou executar e a gente tem aqui, ó, res barra descrição.sql, o sistema não pode encontrar o caminho especificado. Por quê? Porque ele não está só na pasta res, né? Ele está na pasta br barra fritzen barra database barra... Não, desculpa, vamos lá. src barra main barra java barra res barra descrição.sql. E tá aqui o nosso SQL, certo? E aqui agora ele vai estar dando um erro, mas isso aqui já era esperado porque a gente não executou esses SQLs, então não tem como eu buscar. Enfim, o que eu vou fazer vai ser o seguinte, mandar executar esse SQL e ver se isso aqui vai funcionar perfeitamente bem. Ó. Erro. Não existe um database com uma tabela chamada person. Execute update. E, beleza, tudo funcionando normalmente, então eu estou lendo um arquivo de texto, certo? Que tem o meu SQL, e estou carregando ele junto com o meu banco. O meu banco eu crio aqui, quando eu faço o get instance, e aqui eu executo o meu SQL para criar este banco, para atualizar a tabela e tudo mais. Uma das coisas que a gente pode fazer, como a gente vai usar sempre esse sampleDB pela descrição do nosso database, era aqui mesmo já fazer executar essas linhas, né, de carregar o meu arquivo de texto e executar este update. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou copiar esse código aqui e colar aqui dentro. E aqui, ao invés de con, ele vira connection. Então, basicamente, quando eu criar o meu banco de dados, ele já tenta ler esse arquivo de texto, mostra o arquivo de texto, a gente não precisa mais porque já sabe que está funcionando, e executa este update. Quando ele executa este update, o que ele vai fazer vai ser executar tudo que tiver no nosso SQL aqui, inclusive criar as nossas tabelas. Muito bem. E aqui eu tenho um problema de exceção, né, uma possível exceção. Eu vou tratar da seguinte forma, ao invés de tratar só o SQL exception, eu vou tratar todas as exceções que forem disparadas daqui. Muito bem. Próximo passo. O próximo passo, pessoal, para nós vai ser verificar se isso aqui continua funcionando agora, só este select, só essa busca no banco. Quando eu rodar isso aqui, ele, ó, leu o arquivo, executou toda a minha descrição, tudo que está aqui em SQL, e mais tarde fez a busca, tudo funcionando perfeitamente bem. Próximo passo, agora sim, finalmente, a gente vai criar uma nova classe. Eu vou chamar de person.dal. Tá? O que vai ter o person.dal? O person.dal vai ter os métodos públicos, certo? Para inserir, então insert, e ele vai inserir uma pessoa no meu banco, uma person, tá? Não existe ainda uma classe, então eu vou criar essa classe person, que vai conter exatamente a mesma descrição que eu tenho no meu banco, que é um ID e uma string de nome. Então, vou criar aqui uma classe person com ID e nome. Vamos lá. Private int ID, private string name. Alt Shift S, generate getters and setters, select all. Beleza, já está criada a minha classe person.
Por que eu não vou criar uma classe mais complexa? Simplesmente porque não vale a pena eu ficar criando métodos get e set para mostrar para vocês como que eu ligo as coisas, como que eu faço isso aqui funcionar. Tá? Então eu estou interessado em inserir uma pessoa. A pessoa podia ser só o nome. Eu já vou fazer com 2 atributos aqui que é para a gente entender um pouquinho mais. Qual que é a minha sugestão para vocês? É pegar a descrição do SQLite, pegar a documentação e ver outras coisas que vocês podem inserir. Eu tenho um banco meio pronto já, que eu utilizo com alguns alunos, que já é um pouquinho maior. E tem outro que eu quero fazer maior ainda. Mas para essa primeira série de tutoriais, eu vou deixar este banco aqui, bem pequenininho mesmo, com os métodos insert, update, delete e get, por exemplo, que seria o read. E aí mais tarde a gente pensa em fazer um banco mais complexo, com outras funcionalidades, ok? Beleza, qual que é o SQL que a gente precisa para inserir? É este aqui, ó, Insert into Person Values. Como que vai funcionar? Ao invés de eu ficar criando o meu database, eu vou estar preocupado em utilizar só o PersonDAO. Então, quando eu criar um PersonDAO aqui, quando eu buscar uma instância disso, eu vou ter uma instância do meu database aqui dentro, ok? Então, database. Isso aqui é privado. Então, quando a gente estiver utilizando essa classe, eu nem preciso me preocupar em conectar com o database, eu sei que o PersonDAO já faz isso. Database igual a database.getInstance.getConnection ou só get... Vou deixar o getConnection e já vou transformar isso aqui numa connection. Mais fácil. Beleza? Opa. Com getConnection. Preciso importar o SQL e aqui tem que trocar para com. Ok, quando eu quero inserir, quais que são os passos para eu inserir alguma coisa? São esses 2 passos aqui, ó. Primeiro eu tenho que ter um statement baseado na minha conexão. Então, tem um statement. Eu vou chamar só de stat, porque fica mais curto, fica mais fácil para a gente utilizar. Isto aqui eu vou colocar um throws declaration, tá? Não vou tratar aqui dentro. E aí, caso dê um erro, a pessoa vai lá e tenta inserir de novo, ou avisa no sistema, enfim. Vou executar esta linha aqui, ó. Insert into. Só que agora, ao invés de colocar valores aleatórios no nosso banco, eu vou inserir os valores que eu tenho da pessoa aqui. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso da seguinte maneira, ó. Person.getID mais... E aí eu completo o resto. Aqui, ao invés de Léo, a gente vai ter um mais no meio, person.getName. Então, assim eu consigo inserir uma pessoa que eu passe por parâmetro aqui no meu banco. Muito bem, é legal, depois que a gente utiliza o stat, a gente também dar um close nele, tá? Com o com, a gente não vai dar o close porque eu vou ficar reutilizando a mesma conexão. Então, com isso, na teoria, eu devo estar inserindo pessoas no meu banco. Para testar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma pessoa, person p, que eu vou dizer que é uma nova pessoa. Este p, setID, o ID dele vai ser, por exemplo, 7, e o nome dele vai ser Vinícius, que sou eu. E aí, ao invés de fazer todo esse processo aqui neste código aqui, no teste DB, o que eu vou fazer vai ser utilizar o PersonDAO, tá? Que eu vou chamar de DAO. Esse DAO, pessoal, ele vem de uma sigla chamada Data Access Object. Seria uma maneira de acessar os dados de um objeto. New PersonDAO. Beleza. E aí, eu faço DAO.insert. E aí eu insiro quem? Eu insiro o P. Eu insiro o Vinícius. Quando eu executar isso aqui a primeira vez, o que, que eu espero? Eu espero que ele execute essa descrição. Então, ele vai deletar uma tabela pessoa, vai criar uma tabela pessoa, vai inserir o nome Léo e Yui. E aí, quando ele executar essas linhas aqui, ele vai me inserir no banco.
No meu select vai estar apenas, apenas não, né? Estarão os 3 valores inseridos. Estes dois, mais eu. Vamos testar isso aqui. Tá aí, tudo deu certo. E aqui o resultado do meu select, ó. O Léo, que foi o primeiro a ser inserido, o Yui e o Vinícius. Qual que é o problema? Se eu comentar esse código aqui e rodar novamente, vocês vão ver que agora vai dar apenas o Léo e o Yui. Por quê? Porque na minha descrição.sql eu estou deletando a tabela. Então, ao invés de deletar a tabela, o que a gente vai fazer vai ser create table if not exists. E vamos verificar se isso aqui não dá nenhum erro. Ó, beleza, se a tabela não existe, por que que apareceu várias vezes? Vamos rodar aqui mais vezes para ver. Ó. Tá vendo que ele está inserindo novamente? Porque agora a tabela já existe. E aí, mesmo assim, ele termina a execução neste ponto e vírgula. E aí ele fica inserindo várias vezes o valor. Então eu vou fazer assim, drop table if exists person. Vou executar, aí ele vai deletar todo mundo, beleza. Aí eu vou deletar este cara aqui. Vou deletar esses inserts, porque agora o nosso insert a gente vai fazer no nosso código. E a descrição da minha tabela vai ser essa aqui. Nome, um ID e um nome. Beleza? Vamos lá. Rodei, já tinha os valores, tudo certo. Agora eu vou adicionar o Vinícius. Beleza, apareceram os 3. Agora eu vou comentar esse código novamente e vou rodar. Quando eu fizer isso, eu espero que os 3 nomes continuem na minha tabela, certo? Muito bem. Eu tinha aqui instalado, para vocês verem, o programa para visualizar isso aqui. Eu não lembro qual era o nome do programa que eu mostrei para vocês. Era SQLite Viewer. SQLite Viewer. Eu não lembro. Eu instalei no notebook, eu não instalei aqui neste computador. Beleza, mas isso aqui está funcionando, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Próximo vídeo a gente continua fazendo aqui os métodos para trabalhar com a nossa tabela no nosso banco de dados, tá certo? Valeu, um abraço, por hoje era isso.